Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eide Oliveira, eu sou consultora em organização, especialista em rotina produtiva. E hoje eu quero deixar aqui para vocês algumas estratégias para vocês conseguirem delegar. Há várias formas da gente delegar, né, pessoal? Uma delas é contratar alguém para nos ajudar. Mesmo tendo uma diarista que venha uma vez por semana, cada 15 dias na nossa casa, ainda assim a demanda doméstica ela é muito grande. Agora imagina quem não tem apoio, né, de nenhuma funcionária em casa. E a outra estratégia é a gente ter a colaboração das pessoas que vivem com a gente. E o que eu vou falar aqui, vocês vão ter que adaptar de acordo com a idade, né, dos filhos de vocês e de acordo com as tarefas do dia a dia que eles já têm, que são prioridades, né? Se for uma criança, ela precisa brincar, ela precisa estudar, ela precisa ler. Então a gente precisa entender qual é o tempo que ela vai se dedicar a colaborar com as atividades domésticas. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. No caso do marido ou outro adulto que mora com você, às vezes um filho que é maior, a mesma coisa. Esse filho trabalha, esse filho estuda, trabalha e estuda, qual o tempo que ele tem? Para eu já pensar em atividades que eu vou propor para que ele faça, tá? Então, antes de delegar, eu preciso planejar essa minha ação. As pessoas que não estão habituadas a fazerem, elas vão ter dificuldade de fazer assim como nós. Quando você vai inserir um novo hábito na sua rotina, por mais que você saiba que aquilo é necessário, imagina a sua dificuldade. Para o outro é a mesma coisa. E muitas vezes ele não entende o grau de importância que tem certas atividades porque ele não vive nesse contexto. Então muitas vezes ele desconhece o quanto a falta de organização, de arrumação e de limpeza impacta a nossa vida. Ele desconhece isso, então ele não vai dar o mesmo grau de importância que a gente dá. Eu não posso simplesmente sair dizendo para as pessoas que elas precisam me ajudar, que elas precisam colaborar, ou ficar pedindo coisas aleatórias, aí faz hoje, no outro dia não faz, aí eu fico chateada. Mas a primeira coisa que a gente precisa é ter um planejamento de como isso vai acontecer. Para eu fazer esse planejamento, para delegar com clareza, com estratégia, eu preciso antes organizar a minha rotina. Se a minha rotina tá bagunçada, fica difícil a pessoa entender o que eu quero e o que eu preciso. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui para vocês. Então, eu preciso estruturar a minha rotina, eu preciso ter clareza, tudo que eu tenho para fazer. Eu preciso fazer um levantamento das minhas atividades diárias, das atividades mensais e semanais. No mínimo isso. Tá? A partir do meu planejamento, da organização da minha rotina, eu vou agora fazer um planejamento para eu delegar, tá? Então isso aqui é uma coisa à parte. O que eu vou falar da agora para frente é só o método para a gente delegar. Então, você estruturou sua rotina, você já tem clareza de tudo que precisa ser feito, você já sabe qual dia da semana cada coisa vai ser feita, pronto. Agora o que você vai fazer? Primeira coisa é conscientizar a sua família, cada um deles, do quanto de coisa que se faz numa casa, porque às vezes eles não têm noção. Eles acham que lavar roupa é você colocar a roupa lá dentro e depois pôr no varal, tá? Por mais que às vezes você fala que não é só isso aí eles não vão conseguir digerir muito não, tá? Ainda que eles tenham lavado roupa algumas vezes, não é rotina. Porque muitos deles, quando vão lavar roupa, eles estão lavando só a roupa. Eles não têm esse monte de tarefa para fazer. Então por isso que é importante você mostrar para eles quanta coisa se faz num dia. Você vai escolher um dia da semana e vai pôr tudo que se faz naquele dia. O jantar, colocar a mesa, se é dia de recolher roupa, dobrar, guardar, coloca tudo. Faça uma lista e depois você diz para eles assim, olha quantas horas eu gastaria ou eu gasto para fazer tudo isso. E aí você apresenta também o cronograma. Ó, esse aqui é o levantamento de atividades do dia. Aí depois você pega mini tarefas e mostra para eles. Se vocês fizerem isso, ó, 5 minutos vocês conseguem fazer. Isso, mais 10 minutos vocês conseguem fazer. Aí você fala para cada um, vocês conseguem se comprometer comigo todos os dias, 15 minutos, antes de trabalhar, ou antes de ir para a escola, ou depois que volta da escola? Então assim, você não vai dizer para uma pessoa que não está habituada, que nem sabe muito bem fazer, que a partir de hoje ela vai ter que lavar o banheiro. Toda quarta-feira você vai lavar banheiro. Claro que você pode fazer isso e às vezes dá muito certo depois dessa conscientização, né? Mas se tiver difícil para você, se você já tentou desse jeito e não conseguiu, tenta dessa forma.
E aí você pode começar só com a rotina mínima da manhã também para eles, dando uma rotina mínima para cada um, né? Gente, pode ser: fulano, você vai ficar responsável todos os dias para deixar o banheiro organizado. Você vai secar a pia, limpar dentro da pia, higienizar o vaso, guardar tudo nos seus devidos lugares. Todo dia você vai fazer isso, beleza? Beleza. Gente, faz isso em 15 minutos. Então, antes de trabalhar, antes de ir para a escola ou depois que volta da escola, vai fazer. E pro outro, você já dá outra missão. Fulano, você, antes de trabalhar ou antes de ir pra escola, você vai lavar a louça do café da manhã. Louça do café da manhã, né, gente? Não dá pra ser a louça do jantar do outro dia, que senão passa de 15 minutos, tá? Ou então, você vai arrumar as camas, tá, fulano? Você vai passar de quarto em quarto e arrumar as 3 camas. Se a cama for arrumada de forma básica, 15 minutos você arruma até 4. Então, deixa as coisas bem práticas. E você pode pedir pro outro: você vai recolher o lixo todo dia de manhã. Então, veja bem, 15 minutos um, 15 minutos outro, 15 minutos outro, já deu 45 minutos. E não é só o tempo que ele tá fazendo, mas é você não ter mais aquela preocupação. Então, antes, eu preciso organizar minha rotina, eu preciso ter um cronograma inteligente, eu preciso, sabe, fazer toda a estrutura, fazer esse levantamento, para que eles vejam como que a rotina funciona ou como ela deve funcionar. E nessa hora de distribuir tarefas também, você pode sugerir, mas de repente eles olham ali na lista e falam: ah, mãe, eu não posso fazer isso. Ah, eu prefiro fazer isso. E eles mesmos vão escolhendo o que dá para eles fazerem. Então tenha isso, que certas atividades vão custar 5 minutos, certas atividades vão custar 10 minutos, certas atividades vão levar 15 minutos. E que você quer, no mínimo, deixa bem claro para eles, eu quero no mínimo que vocês se comprometam a colaborar com 15 minutos. Isso, aí você fala para eles: você vai fazer toda a diferença no meu dia. Eu vou poder focar em outras questões. Um cuidou do lixo da cozinha, o outro cuidou do banheiro, o outro cuidou da cama. A sua rotina mínima, que nem é tão mínima assim, ela já tá pronta. Então assim, a hora que você for realmente fazer a limpeza da sua casa, a base, a estrutura, aquilo que mais importa de atividade diária está pronta, sendo que cada um fez só 15 minutos. E aí tem os seus 15 minutos também, né? O que você vai fazer em 15 minutos? Vai guardar a louça que seu filho lavou? Vai passar um pano no fogão, deixar as bancadas tudo limpinha, limpar por fora do armário? Cada dia você pode pegar 15 minutos e fazer alguma coisa. Então, assim, mostre para eles, e mostre para eles também o quanto isso vai te ajudar. Mostra ali toda a sua rotina, tudo escrito, e fala: olha, isso aqui, vocês vão fazer todo dia. E você explica para eles que se eles fizerem todo dia, colocar aquilo ali com prioridade, fazer na mesma sequência. Eu tomei o meu café, agora eu vou fazer. Ou então, acordo e já faço, depois eu vou tomar meu café e me arrumar. Então, fala para eles que ter a sequência é muito importante, porque cada dia eles vão fazer mais rápido. E você fala para eles: olha, no começo vocês podem gastar até 17, 18 minutos ou 15 minutos, mas com o tempo vocês vão gastar até a metade desse tempo. E o fulano ficou comprometido a arrumar todas as camas, então se ele fizer isso em 10 minutos ou em 7 minutos, essa é a tarefa dele. Não vou pedir mais nada nesse período. Isso eu estou falando, gente, pensando em crianças maiores ou adultos, pessoas que dão conta de fazer isso, e que isso seja feito antes de ir para a escola, antes de ir para a faculdade, se estuda de manhã, antes de trabalhar. Ah, mas o meu filho é adolescente, ele fica em casa, ele estuda à tarde, acordou, faz, ou depois do café, faz, tá? Independente de ir para a escola de manhã ou não. Esse tipo de tarefa, de lavar a louça do café da manhã, recolher os lixos, passar um pano na mesa, cuidar do banheiro e cuidar da cama, uma criança de 10 anos consegue fazer. Mas claro que se ela não sabe fazer, no início você tem que fazer com ela, tá? Não tem jeito. Mas ela consegue. 10 anos ela já consegue. Talvez a cama não vai ficar tão arrumada igual você gostaria. Ainda que você só tenha tempo de corrigir no final de semana. Porque quando chegar no sábado é a mesma coisa, né? Você põe na cabeça deles que isso aqui vai fazer todos os dias, assim como eu cozinho todo dia, assim como a gente come todo dia, esse tipo de atividade precisa ser feita todo dia. Por isso que é importante você dar atividades, né, assim no começo, que se faz todos os dias, porque é mais fácil de assimilar, é mais fácil de habituar e é mais fácil de ter mais consistência, porque já acorda e já sabe o que fazer. E depois que eles começam a fazer, eles vão entrando nesse mundo da necessidade de ver as coisas em ordem, de ver as coisas arrumadas, de ver as coisas limpas. E sempre você vai mostrando para ele, né, o quanto aquilo está colaborando. Dependendo aí do grau de aceitação da sua família, isso é para um mês e meio. Só aí então você começa
conversa com eles de novo e fala, agora eu vou precisar de ajuda, né, de colaboração noturna. Então, ó, vamos ver a tarefinha aqui de novo e atividades que a gente faz depois do nosso expediente, depois das 18, depois das 19, tem tudo isso para fazer. Aí você mostra a rotina noturna e fala agora o que vocês podem fazer aí em 15 minutos de novo. Então assim, no começo você vai ganhar aí 45 minutos, depois você ganha mais 45 minutos. Eu falei 45 minutos, né, gente, se for 2 filhos e o marido, né? Então dá 45 minutos, mas se você tem só um filho, bom, aí o tempo é um pouquinho menor. Mas de qualquer forma, imagina você que não tem colaboração nenhuma, nada, ninguém faz praticamente nada. E você tem alguém que seja, não é que leva o lixo para você, mas que se responsabilize todos os dias pelo lixo do banheiro e da cozinha. Assim, que você nem precisa pensar nisso, porque já tem alguém que pensa e que faz. Alivia ou não alivia? Agora imagina alguém arrumando as camas, deixando o banheiro organizado, colocando o lixo para fora e lavando a louça do café da manhã. Que alívio que não vai ser. Então assim, juntando os 45 minutos dele com 15 minutos seu, deu 1 hora de coisa pronta. E o noturno também, tá? E aí vocês podem ver aí o que cada um vai fazer para quê? Porque a nossa casa amanheça arrumadinha amanhã. Por isso que é importante, na hora de escolher as atividades matutinas, ser mais atividade de limpeza, lavar louça, e à noite atividade mais de arrumar a cozinha, claro, mas de guardar bagunça, né? Funciona melhor assim. Então à noite nós vamos guardar todas as bagunças, nós vamos pôr tudo no lugar, nós vamos deixar a pia limpinha, a cozinha limpinha, limpar os respingos das bancadas da cozinha. E de manhã a gente vai resolver aquelas outras coisas que a gente já vem fazendo. Então assim, a primeira coisa é conscientizar eles do quanto de tarefa que tem para fazer, que existem tarefas que não custam muito para cada um, se cada um fizer um pouquinho e para você vai aliviar demais. Mostra para eles que você vai ter mais tempo. Você pode até falar, olha, tem tanta coisa assim que eu gostaria de fazer que não tá cabendo no meu tempo. Por isso que é importante você mostrar para eles, né, o ganho que isso que você primeiro que você precisa. Você já fala para eles, olha, não colaborar a partir de hoje não é uma escolha. Então eu vou conversar com vocês, eu já mostrei aqui para vocês o tempo que as atividades domésticas me consomem. Eu preciso de tempo livre, assim como vocês têm tempo livre e eu não estou tendo. Nós somos uma família, todo mundo precisa colaborar. Principalmente se você trabalha fora, você joga isso na mesa, que você também trabalha fora. Se você não trabalha fora, fala para eles que depois que eles saem para trabalhar até 5 horas, você também está trabalhando e que você também cansa como eles, como o marido, como o filho mais velho. Né? Se são adultos, fala para ele, eu também tô cansada. Quando chega 18 horas, 19 horas, eu queria descansar. E aí eu tenho janta para fazer, eu tenho cozinha para arrumar, eu tenho as coisas para organizar, coisas que depois que vocês chegaram, vocês espalharam. Então não é justo comigo. E deixa bem claro para eles também que cada um tem que, no mínimo, cuidar de suas coisas. A pessoa precisa cuidar da toalha dela, a pessoa precisa cuidar da roupa suja dela, do calçado dela, da mochila dela, da bolsa, da carteira. Então cria aquele sistema de organização que facilita eles guardarem e fala, a partir de hoje o objeto de vocês é por conta de vocês, né? Então assim, a gente precisa ser firme, tá? Deixar isso muito claro, porque assim, o que eu percebi em algumas mulheres? Elas querem colaboração, mas elas têm dó, elas acham injusto pedir, elas já têm aquele sentimento de que a obrigação é delas. Então se eu acho que a obrigação é minha, se esse sentimento está muito enraizado dentro de mim, é difícil eu convencer o outro de que a obrigação é dele também, pelo menos parte do serviço. Por mais que ele trabalhe fora o dia inteiro, que ele estuda, parte do serviço é obrigação dele também. Porque ele mora, porque ele come, porque ele usa as coisas dentro de casa. Então ele precisa ter alguma participação. Gente, eu lido com mulheres que não têm 15 minutos. Se ela sai de vista, já tem alguém atrás dela. E geralmente atrás dela para resolver alguma coisa para ela, para perguntar onde tá tal coisa, para pedir alguma coisa, ou querendo atenção mesmo. Às vezes são adultos muito carentes ou crianças
muito dependente. E se a sua família já colabora com alguma coisa, mas ainda assim você acha que deve colaborar mais, aí você fala sobre isso. Ó, já sei que vocês fazem isso e isso, mas agora eu tô precisando que vocês façam isso, isso e isso. Aí você... É a mesma estratégia, só que você vai acrescentar outras coisas. Ou, às vezes, os membros da família ajudam, mas é uma coisa muito aleatória, né? Às vezes é uma pessoa assim, que de vez em quando vai lá e lava a louça. Né? Então, deixa isso muito claro. Não, eu quero que vocês assumam tarefas. Vocês podem continuar lavando louça, vocês podem continuar recolhendo uma roupa, vocês podem continuar limpando aqui alguma coisa, guardando alguma coisa. O que vocês já fazem, pode continuar fazendo e eu peço que faça. Mas a partir de hoje eu quero que vocês assumam uma responsabilidade. E o que eu preciso que vocês façam, até para não exigir muito do tempo de vocês, são essas mini tarefas aqui. E aí você apresenta, mostra para ele o conjunto de atividades que você acha que é viável para eles, pelo tempo deles, pela idade, que eles consigam fazer. E dentro desse conjunto de tarefa, eles vão meio que escolhendo, você vai sugerindo e eles vão escolhendo o que fazer. E aí, a partir daquele dia, você fala, agora isso é sua responsabilidade, não espere que eu faça, e você vai usar mecanismo para não esquecer. Então, se acorda de manhã, que horas que acorda? Ah, seu celular te acorda 6 horas, então você vai começar a acordar 15 para 6, tá? 15 para 6, e vai ser 15 minutos que você vai estar colaborando muito comigo, para minha saúde mental. Bom, eu vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo se você achar que ele foi útil para você, ou se você lembrar de alguém que esse vídeo possa ajudar. Um beijo, fica com Deus e até o próximo. Tchau, tchau!